vamos ver aqui o que o cientista de dados vai fazer. Olha que imagem massa. O cientista de dados vai fazer algo exatamente parecido com esse vídeo que eu trouxe para você. O cara consegue tirar estruturas que estão em dimensões que a gente não enxerga para uma dimensão que o tomador de decisão possa extrair valor para ele, para a empresa e para o negócio dele. Por quê? Olha o que o cientista de dados vai fazer. Ele conecta a ciência dos dados, a análise, com o mundo dos negócios. Então, olha só, o cientista de dados é o cara que vai pegar ali o coração do problema da empresa, o coração do negócio. Então, pensa aí no negócio, tá bom? Pensa aí no negócio. Você tem aqui um problema de negócio bem específico da empresa e aí você tem aqui, ó, problema a ser resolvido. Você tem um problema a ser resolvido. Esse problema vai ser interpretado pelo cientista de dados, tá bom? Depois que o cientista de dados, ele entende ali qual é o problema do mundo dos negócios, ele vai criar uma solução. E aí ele vai responder às perguntas da tomada de decisão, com base nos seus estudos e experimento em cima de dados. Então, olha só, o que esse cara vai fazer? Ele tem um problema a ser resolvido. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos deixar aqui já bonitinho, que aí a gente vai construir tudo junto aqui e aí vai ficar bem organizadinho, tá bom? Ele tem um problema a ser resolvido. Depois, ele precisa fazer a sua conexão com os dados, galera. Ele vai precisar fazer a conexão dos dados. Depois que ele se conectar com os dados, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar analisar e explorar os dados. O que os dados estão me falando e que não está claro aqui, né? O trabalho do BI não me deixou claro ali exatamente o que os dados estão me dizendo. Então é aqui que entra o trabalho do cientista de dados. Logo depois, o que esse cara vai fazer? Depois que ele saca ali qual é a parada, o que tem ali nos dados, ele vai precisar processar os dados. Porque os dados no formato que estão não traz inteligência. Não adianta eu colocar KPI aqui, não adianta eu colocar outro indicador de chave, outro indicador de performance aqui, porque eu não vou conseguir descobrir se eu não processar os dados de uma forma diferente. Então, o cientista de dados vai fazer esse trabalho de transformar os dados, seja por meio de técnicas estatísticas e por aí vai, tá bom? Depois que eu processo, o que eu faço? Aqui é que nasce a parada toda. Aqui é o sangue nas veias do trabalho ali com ciência de dados, com inteligência artificial, que é a construção de máquinas preditivas, beleza? Aqui a construção de máquinas preditivas é o sangue, é onde faz ali toda a vida aflorar, beleza? Aqui é o sopro de vida do processo de inteligência aí das empresas com a ciência de dados, tá bom? E por fim, a gente tem o deploy. Ah, Eduardo, tem deploy? Você não cria uma solução exatamente para servir um sistema ou um app, não é isso que faz? Então, tá aqui o trabalho do cientista de dados. Olha só o que o cientista de dados está fazendo. Ele precisa fazer também, ele precisa lidar com programação, Python, R, SAS, inclusive se você não conhece outras linguagens de programação, a não ser Python, a não ser o SQL, eu convido você a entrar no portal cienciadosdados.com, lá também tem curso gratuito de SAS, também tem um pouquinho ali uma introdução de R, tem uma introdução também em Python, então dá para você se divertir um pouquinho lá com essas 3 linguagens de programação, tá bom? Vai precisar fazer limpeza de dados, Eduardo? Vai precisar tratar os dados também. Tem dados ali que, cara, você olhou o dashboard que o analista fez, mas você viu ali que, putz, cara, tinha coisa, tinha informação junto lá, cara. Pô, na hora que você viu ali uma variável, tava junto ali dados que eram diferentes ali, dados que não tinha a mesma sacada, a mesma pegada, não tava na mesma escala. Nossa, Eduardo, tinha um bocado de coisa. É você que vai fazer essa parada. Então, é fundamental que eu saiba de estatística também, né, Eduardo? Exatamente. Machine Learning e Deep Learning para você fazer o sangue jorrar aí e bombear o oxigênio para sua solução, tá bom? Vai precisar otimizar processo para trazer impacto e resolver os problemas de negócio.
tá bom? Em escala, né? Quando você precisa crescer, o que eu preciso fazer também? Aumentar a escala. O cientista de dados também tem que ter esse problema, tá bom? Construir aplicações de ciência de dados para os mais diversos setores, seja ele econômico, político, social, sem contar aplicações de organizações não governamentais. Então, a ciência de dados está em tudo e quem vai construir as aplicações que depois o engenheiro de machine learning vai nos ajudar a implementar essa parada toda é o cientista de dados, tá bom? Então, esse é o cientista de dados. Esse é, galera, talvez aquilo que a gente conheça como o coração das aplicações, tá bom? Vou colocar vermelhinho aqui exatamente para você lembrar que o cientista de dados e a construção de máquinas preditivas talvez seja ali o core de toda uma aplicação de ciência de dados, beleza?